Fala galera, eu sou o professor Jean Brito e estamos aqui para mais uma aula de biotecnologia. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre DNA fingerprint ou impressão genética de DNA. Já ouviu falar sobre isso? Sabe para que serve? Isso já caiu na prova do Enem. Vem revisar biologia comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de estudos, e aqui a gente vai revisando biologia e te ajudando você a conquistar os seus objetivos, o objetivo da aprovação, tá? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos revisar um pouco a respeito de biotecnologia. Vamos falar especificamente a respeito de uma técnica conhecida como impressão digital de DNA, ou perfil genético de DNA. O termo, tá, gente, é um termo em inglês, mas que também é aplicado aqui no Brasil. Esse DNA fingerprint, tá, pessoal, é uma técnica que vai servir para comparação de impressões digitais, para formar o perfil genético de uma determinada pessoa. Esse tipo de técnica, tá, pessoal, ele utiliza marcadores moleculares. Não são assim necessariamente genes que são utilizados. São regiões de repetições que são encontradas em pessoas e que formam um perfil único para cada pessoa. Não é um teste caro, nem é um teste demorado para ser realizado. E, pessoal, sai um resultado mais ou menos assim como esse que vocês estão vendo aí nessa imagem que a gente pegou na internet, né? Então, as bandas de DNA saem com as marcaçõezinhas e mostram para a gente essas regiões que estão presentes para cada indivíduo que está sendo analisado. Com qual objetivo a gente usa, tá, gente? Essa técnica de DNA fingerprint. Está aí a utilidade. Teste de paternidade, famoso teste de paternidade, gente. A gente faz utilizando o DNA fingerprint, tá? Identificação de cadáveres. Então, através do cadáver, se a gente conseguir uma célulazinha desse cadáver, a gente consegue a extração do DNA e a realização da técnica de DNA fingerprint, tá? Identificação de criminosos. Auxílio em buscas de desaparecidos, tá? Então, por exemplo, pessoal, aqui no Brasil existe um banco nacional de informações relacionadas a pessoas desaparecidas. Nesse banco, coleta-se o material genético de parentes e vai se confrontar esse material genético com possíveis pessoas encontradas em algum local do país, tá? É possível, gente, com essa técnica, que haja colaboração até mesmo internacional para investigações. No Brasil, tá, gente? Em muitos estados, é possível a obtenção de DNA fingerprint de presos por crimes hediondos. Acredita-se que uma pessoa que cometeu um crime hediondo tem uma grande chance de voltar a cometer outro crime desse tipo de natureza, né? Dessa natureza, digamos assim. O DNA fingerprint desse indivíduo, o perfil genético dessa pessoa, fica armazenado num banco de dados e pode ser usado para confrontar com material genético encontrado em alguma outra cena de crime, tá? Então, quando a gente assiste uma série de TV, uma série policial, uma série de investigação, normalmente se faz esse tipo de teste para tentar identificar um possível criminoso, para poder obter informações a partir do perfil genético dele e confrontar com alguma informação encontrada em algum crime. Gente, essa técnica, ela já caiu na prova do Enem, pessoal. E nessa técnica a gente tem, assim, análise de bandas. Ó, essa aqui foi a figura que caiu na prova do Enem, uma figura bem simples de se entender, tá? Nessa figura, pessoal, a questão dizia que tinha um bebê que foi identificado, ó, como bebê 81, que é esse aqui que eu estou marcando aqui para vocês, ó. E que foi feito o perfil genético, o fingerprint desse bebê, e foram obtidas essas bandas que estão aqui, ó, nessa sequência aqui, de cima para baixo, tá? E 5 casais, são esses das letras A, B, C, D e E. 5 casais estavam alegando ser os pais dessa criança. Então, pessoal, foi realizada a análise de bandas de DNA, o perfil DNA fingerprint, para poder confrontar. O que é importante que eu diga para vocês responderem questão desse tipo? É importante lembrar, tá, gente, que o que tem no bebê tem que estar em um dos pais, tá? Então, por exemplo, ó, se no bebê aqui, essa marcaçãozinha, ela está em branco, um dos pais tem que ter essa marcaçãozinha em branco, porque o que ele tem ou veio de um ou veio do outro. Então, esses dois podem ser os pais da criança? Podem. Esses dois também podem? Podem também. E esses aqui? Também. Esses aqui também, mas esse casal aqui, ó, gente, já é um casal que a gente vai descartar. Por que a gente vai descartar esse casal? Ó? Porque se os dois têm essa região pintada,
não bate com essa região aqui que não está pintada do bebê. Então aí já não pode ser. Tá vendo? Então já não bate com o perfil. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Eles são pintados e o bebê não é pintado, tá vendo? Aí a gente já descarta esse casal, porque não bate. A mesma ideia aqui, ó. Os dois não são pintados e o bebê é pintado, ó, nessa parte. Entendeu? Então, o que o bebê tem, ou veio do pai, ou veio da mãe. E é assim que a gente vai analisando e fazendo a comparação. Esse tipo de teste, então, pessoal, como ele analisa várias bandas em sequência, 20, 30 bandas de regiões de marcações moleculares, essas bandas têm que estar iguais ou no pai ou na mãe. Então, o que é que acontece? Vai dar uma precisão de 99,999% de chance de bater com o perfil genético. Ou seja, gente, é quase impossível não ser a pessoa, né? Se o aluno fosse atento na hora de responder essa questão, ele percebia aqui que na última banda aqui de baixo, ó, percebam, tá pintadinho. Só tem um casal que tem uma pessoa pintada. O resto, ó, não dava para ser esse, 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 ó. O que está no filho tem que estar em um dos dois. Então, com isso, o aluno chegaria à resposta da questão que era a letra C, tá? Só repetindo, tá, gente? Esse DNA fingerprint, ele não é um sequenciamento genético, só para deixar bem claro isso, tá? O DNA fingerprint é uma impressão digital de DNA. Cada pessoa tem uma. Nessa impressão digital de DNA, são obtidos marcadores, sequências de repetições, regiões de repetições que funcionam como marcadores do DNA desse indivíduo. Cada pessoa tem um perfil único. E isso pode ser utilizado com o objetivo de identificação de pessoas, busca para pessoas desaparecidas, identificação de crimes, né? Então já foi possível, pessoal, identificar uma pessoa que cometeu um crime há 30 anos atrás. O material coletado naquele crime foi identificado, o material genético foi feito, o DNA fingerprint foi armazenado num banco de dados. Quando se prendeu o indivíduo 30 anos depois, se confrontou com todo o material genético que estava armazenado e se verificou que ele realmente era um criminoso. Então, olha quanta utilidade a gente pode ter com um perfil genético do indivíduo com o DNA fingerprint identificado aí, tá? E aí, vocês sabiam disso? Vocês sabiam que existia esse exame? Sabia para que ele servia? Sabe que isso tem chance de cair na prova do Enem? Se você chegou até aqui, não esquece de dar aquele like, né? Compartilhe os nossos vídeos. Deixa aí no comentário, eu já sabia ou eu não sabia a respeito dessa técnica. Vamos juntos estudando esse projeto da gente, que é o projeto da sua aprovação. Eu, você, até a sua aprovação. Me sigam nas redes sociais, @Jean Brito. Um abraço e até o próximo vídeo.